tá bom? 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos entender só o versículo 4 hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos entender o versículo 4, somente, sobre o que Deus tem para as nossas vidas. É um assunto até bem complicado, e há muitas discussões, mas eu não quero trazer como assunto para discutir. Eu quero trazer para entendimento, simplesmente para entendimento, porque está escrito. Tem coisa que a gente não pode deixar, não vou falar isso não, porque senão vai assustar o pessoal. Não posso deixar de falar, está escrito, senão o próprio Deus me cobra. Então, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Bem, esse texto está falando de Deus. Paulo vem admoestando Timóteo para que se faça orações. Antes de tudo, nós falamos isso na semana passada, que nós precisamos orar, antes de fazer qualquer coisa, orar. E Paulo fala que isso é agradável a Deus, orar pelos governantes, orar por aqueles que estão em eminência, orar por aqueles que governam, até porque quando a gente vai folheando a Bíblia, e nós não fizemos isso, mas você vai ver em outros textos, Paulo ou Pedro dizendo que nós devemos respeitar as autoridades, não é porque elas são santas, mas porque foi Deus que colocou elas lá. A gente, meu Deus, como é que Deus permite que alguns homens sejam colocados no poder? Porque Ele é Deus, e Ele mostra o seu poder colocando quem quer e usando quem quer. Quando a gente vê toda a história bíblica, nós vemos um povo chamado por Ele, e isso é importante para a gente entender a mensagem, um povo que é chamado por Ele, um povo eleito por Ele, e por esse povo não andar na direção de Deus, o próprio Deus chama povos que não o conhecem, povos que são idólatras, povos que têm outros deuses, para corrigir o seu próprio povo. E Deus leva o seu povo para uma terra estranha, e lá o seu povo tem que viver, tem que andar, tem que conhecer ao seu Deus e não permitir que os deuses estranhos tomem conta das suas vidas, para que o próprio Deus depois os tire de lá. Tem coisa que parece assim um absurdo. Por que Deus faz isso? A princípio, eu entendo, Deus é Deus, Ele é Senhor, e nós precisamos andar com temor. É esse temor que o mundo não entende e que nós entendemos. Deus é Criador, Deus é Senhor, ninguém pode disputar com Deus, partida de nada, ninguém pode. Ele nos deu o direito de vivermos e agora de proclamarmos o nome dEle, e aí nós nos sujeitamos a Ele. É isso que é o mais importante. E aí esse texto, quando chega nesse pedaço, Paulo diz que é agradável orar a Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Bem, existem algumas dificuldades quando se fala mundo, humanidade, na questão da tradução para o nosso português, porque o grego, a língua hebraica, a língua grega, às vezes uma palavra tem um sentido completamente diferente do que a gente possa imaginar, do que a gente entende. Então, quando às vezes a Bíblia fala de mundo, a Bíblia pode estar falando de nações, pode estar falando de povos, pode estar falando de línguas diferentes. Quando se fala de homens, pode estar se falando de homens em todas as partes. Porque se a gente começar a entender que Deus quer salvar todos os homens, Deus se frustrou no seu plano, porque todos os homens não foram salvos, desde o começo da humanidade. A gente já vê quando Deus se aborrece com a humanidade na criação do mundo, né? Na criação não, o povo vem aumentando, e o povo esquece de Deus, e aí o que Deus faz? Vou aniquilar o homem da face da terra. E o que ele faz? Salva 8 pessoas. Oh, será que Deus é injusto? O próprio Deus diz que Ele faz essas coisas porque Ele é Deus. Nós vamos ver isso em
toda a Bíblia. E aí, será que o plano de Deus se frustrou porque ele falou lá com Adão que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente? Mas Deus falhou. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Quando Deus permite que a parte de seu povo seja morto por causa dos seus pecados, será que Deus falhou? Porque Deus queria salvar todos os homens? E aí esses questionamentos têm que vir ao nosso entendimento. Por quê? Primeiro, porque a gente sabe que Deus não falhou. Segundo, será que o sacrifício de Cristo foi em vão? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quantos creram nele? Quantos? Quantos? Poucos. Poucos, poucos, poucos. A gente primeiro precisa entender que o sacrifício de Cristo não foi falho. Não foi falho. Se ele quer que os homens sejam salvos, os homens vão ser salvos. Mas quais são esses homens? E aí diz também, o Espírito Santo, será que desistiu de convencer as pessoas? Porque o convencimento vem pelo Espírito Santo. Não vem por eu falar. Eu posso falar um montão de coisa aqui para um montão de gente, e um montão de gente vai olhar para mim e falar assim, obrigado, legal, maneiro, tchau. E não vai nem se arrepender, porque o convencimento não veio do pastor. E a gente não faz nem força para convencer ninguém, porque no dia que eu começar a fazer força para convencer alguém, a igreja pode até lotar, mas de um monte de gente que não entendeu quem é Deus. Porque o convencimento é do Espírito Santo. Só ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós entendemos numa pregação que nós ouvimos no domingo retrasado, de que a salvação é impossível aos homens, mas para Deus não é impossível. Então essas coisas precisam estar bem no nosso entendimento, para a gente poder entender o que Paulo quis dizer com salvação de todos os homens. O próprio livro de Timóteo responde. Na segunda carta de Timóteo, desculpa, Lula, eu não passei os textos. Tem alguns textos só para a gente poder entender esta palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, o próprio Paulo responde. Nessa própria carta, nós vamos ler alguns outros textos para poder dar um bom entendimento para o que Paulo quis dizer com que Deus quer salvar todos os homens. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. Olha o que diz aí. Todavia, calma aí, parei. Não, vamos ler primeiro, versículo 9 e 10. Calma aí, senão eu adianto o negócio. Vocês já leram ali, mas calma aí, vamos devagar. 9 e 10. Olha o que Paulo diz. Paulo escreveu lá, né? Isso é agradável, é bom a Deus, que quer que todos os homens sejam salvos. Aí Paulo escreve agora novamente dizendo assim, por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Paulo está dizendo, sofro pelo Evangelho, prego o Evangelho, e sofro prisões por causa de pregar o Evangelho. Estou como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Por que Paulo não disse por todos os homens? Aí ele continua, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo não escreve a mesma coisa que escreveu. Ele diz agora, sofro pelo Evangelho para que todos os homens sejam salvos. Não, para os escolhidos. Entende? Isso é doutrina. Isso não é para eu sair falando, olha, eu não sei se você é um escolhido ou você não é. Então, eu vou ver se eu vou pregar o Evangelho para você. Entende? Foi nos dado o direito de pregar o Evangelho, não de dizer esse ou aquele pode ou não receber. Não, mas Deus é Senhor. Deus começou em Gênesis e já nos mostrou, até pela palavra, como vai ser o fim. É impossível esse Deus que escreveu de Gênesis a Apocalipse não ter todo o conhecimento e todo o controle de tudo na mão. É impossível. Seria um absurdo eu falar que Deus não sabe quem vai ser salvo.
É impossível isso. Um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas e que revelou tudo o que iria acontecer. A gente estava até estudando isso na terça-feira, correto? Que ele escreveu em Daniel toda a história, sem estar na Bíblia. As pessoas olham para a história, para a Babilônia, para a Grécia, para a Síria, para os romanos, e você vai vendo o decorrer da história escrito antes do fato acontecer. E Jesus, quando vem embaixo de profecias que foi dita antes. Então, calma aí, eu tenho que pensar. Meu Deus, vai além do notável, vai além do meu entendimento. Se o próprio Deus diz assim, o homem pode fazer planos, mas entenda, a minha resposta é a certa, não é a sua. Você vai fazer planos, mas quem vai dar a resposta se aquilo vai acontecer ou não? É o próprio Deus. Entende isso? E aí, Paulo está dizendo exatamente isso. Então, ele sofre para não deixar de pregar o Evangelho, porque aqueles que vão crer, eles vão receber, desde que está sofrendo o Evangelho, desde que está sofrendo pelo Evangelho, vão receber a salvação. Então, eu começo a entender que quando diz lá que quer que todos os homens sejam salvos, essa tradução quer dizer que os homens, em muitos lugares, ou em vários lugares, vão receber. Entende o que aconteceu lá em Babel? Havia um só povo, uma só língua. Acho que a pastora falou sobre isso esses dias. Ou em algum outro lugar. Em alguma mensagem, em alguma igreja. Não sei ou se foi aqui. Foi aqui? Então, é porque minha mente é aquela, né? Vocês sabem. Então, tinha a Torre de Babel. O povo queria ser dono de si mesmo, começar a construir aquela torre para dominar tudo e estar no mesmo lugar, todos com uma só língua. Deus vê o coração dos homens e o que ele faz? Distribui línguas para que eles não se entendam. E aí vem os povos, as nações. O povo é espalhado pela face da terra e ninguém mais se entende. Até hoje ninguém se entende. Correto? Até hoje é uma dificuldade. Aí vem o Pentecoste. Jesus morreu, ressuscitou. E está lá a igreja orando. A igreja recebe o Espírito Santo. Num tempo em que muitos povos, muitas nações estão no mesmo lugar. Para exemplificar que Jesus Cristo reuniria homens de todas as nações. Eles começam, quando receberam o Espírito Santo, a falar em línguas. Nas línguas das pessoas que estavam naquele lugar, de pessoas da Síria, de pessoas gregas, de muitos povos ali em volta, ouviram falar de Deus na sua própria língua, e muitos aceitaram Jesus, e outros não. Deus reúne povos, pessoas de muitos lugares, para salvação. Entende? É isso que Paulo está dizendo quando ele quer dizer que Deus quer que todos sejam salvos. Mas nem todos vão receber a salvação. Continua comigo aqui. Olha agora o que fala em 2 Timóteo, no mesmo capítulo, versículo 19 e 20. Olha o que diz aí. Isso é fundamento, isso é doutrina, é para que eu e você entenda e que a gente entenda que o nosso Deus é Senhor de tudo. Eu tenho que ficar diante dele, não com deboches, não com brincadeira, porque ele é Deus e vai além do nosso entendimento. Olha o que diz, todavia o fundamento de Deus fica firme. Qual é o fundamento de Deus? Tendo este selo, é o carimbo. Ele disse, está carimbado, é desse jeito, é o meu fundamento. Qual é o fundamento? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aceitei Jesus, entendi que ele é Deus, sai da iniquidade. Ele conhece quem são os seus. E como é que é a manifestação daqueles que são de Deus? É aqueles que se apartam da iniquidade. Ok? Hoje o colega estava falando sobre isso. Eu não entendo como é que pode. Fulano estava na igreja e louvava a Deus, e levantava a mão, e participava, e falava de Jesus, e agora está lá no centro de macumba. O que houve com ele? Falei, meu filho, de repente ele nunca nem se converteu. Porque as pessoas confundem conversão com vir à igreja. Conversão não é vir à igreja. Conversão é arrependimento. Senhor, eu entendi, o Senhor é Deus, eu não faço certo. Eu entendi que só o Senhor salva.
E aí o Espírito Santo vem sobre a pessoa com esse convencimento e a pessoa diz, preciso de Jesus, que o Senhor seja Senhor da minha vida. E aí essa transformação faz com que a pessoa não queira se afastar de Deus por todos os momentos da vida. Ela pode até tropeçar em algum momento, mas ela olha e diz, eu tenho que voltar. Aquele é o caminho. Eu pequei, mas eu preciso voltar para Jesus. É essa a conversão, é esse fugir da iniquidade. Versículo 20 diz, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, e uns para honra e outros, porém, para desonra. No mesmo mundo, há vasos cheios do Espírito Santo e vasos sem o Espírito Santo. Por isso que ele diz vasos de honra e vasos de desonra. Ok? Aí, outro texto, além do fundamento, esse texto, esse capítulo, depois se vocês quiserem ler em casa, outro dia a gente pode até estudar sobre ele, mas ele é duríssimo em doutrina na questão de eleição. Romanos capítulo 9, versículo 20, só o 20 e o 21, porque o mesmo Paulo fala sobre esta mesma coisa nesse capítulo, Romanos. Eu vou ler a partir do 19, olha só. Diz assim, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Está falando de Deus. As pessoas falam assim, se Deus sabe quem vai ser salvo, por que Deus se queixa ainda? Olha, percebe a leitura. Porventura, quem tem resistido à sua vontade? Paulo diz, mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura pode a coisa formada, porventura a coisa formada dirá a quem o formou, por que me fizeste assim? Olha como é que é pesado. É para a gente entender, eu preciso temer a Deus. A humanidade não teme a Deus. As pessoas estão desafiando a Deus. E ele continua dizendo, não, versículo 20, 21, diz assim, ou não tem o oleiro, o Senhor Deus, o poder sobre o barro para o da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. O nosso Deus é muito maior do que a gente imagina. Ele vai muito além do que a gente pensa. Hoje eu vi um vídeo de umas crianças, né, meninas, falando sobre feminismo, criticando a Bíblia. Duas meninas falando. A Bíblia diz, vê se a Bíblia não é machista, mais ou menos isso. Diz assim, porque a mulher deve obedecer em tudo aos seus maridos. A Bíblia não é machista? Aí entra outra menina novinha também. Gente, muito legal que vocês falaram sobre isso, mas só que vocês não leram o texto todo, porque a Bíblia diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. É muito mais sério o dever do homem do que o dever da mulher, porque vocês imaginam como Cristo amou a igreja? Ele amou até a morte, ele deu a sua vida, ele se humilhou. Cara, que espetáculo a menina falando. O problema de vocês é que vocês leem a Bíblia pela metade, não leem a Bíblia toda. O problema da gente, às vezes, é ler só os versículos que nos agradam. Porque a gente olha para Deus como se Deus fosse um homem comum, como se ele fosse ficar passando a mão na cabeça da gente. Ele é Deus, ele é Senhor, ele vai destruir o mundo todo, como diz a palavra, para dar novos céus e nova terra. Ele é Senhor, tudo foi feito para louvor e glória do seu nome, não foi por causa do homem. Eu citei um exemplo onde eu estava pregando lá na igreja do Assembleia de Deus, Monte Geriazi, decorei. E eu estava falando, dando um exemplo bem tosco, assim, bem sem graça, mas que é o que eu entendo como real. Imagina se eu compro um carro, né? Compro um carro. E aí, o que eu tenho direito com o carro? Tenho direito de abastecer, tenho direito de dirigi-lo e conduzi-lo aonde eu quero. Eu tenho direito até de deixar ele ficar com os pneus ruins para toda a vida, até furar, e tenho direito de trocar. Tenho direito de trocar água. Ou não, o carro é meu, eu faço com ele o que eu quero. Posso lavar ele como eu posso não lavar. Imagina se o carro que eu comprei cismasse no dia que eu estivesse dirigindo e virasse para a direita, ele virasse para a esquerda. Imagina se eu tivesse para acelerar e o carro cismasse de frear. Tem alguma coisa errada. Ele não é meu, não sou eu que conduzo, como é que ele quer tomar a direção? É isso.
Quem comprou, quem fez, é Deus. Como é que o homem agora quer dizer para Deus, não quero assim, não quero que o Senhor me domine, não quero que o Senhor haja sobre mim. Os homens deixaram de temer a Deus, só que eles não entendem uma coisa, Deus continua sendo Deus da pessoa falando, não quero que Ele me conduza, não quero que Ele me abasteça, eu não quero o sol dEle, a lua dEle, a chuva dEle, não quero o alimento dEle, eu não quero saber do Senhor, Ele continua sendo Deus, não mudou nada, Ele vai continuar te dando todas as coisas, e no final, aqueles que temerem a Ele, que se arrependerem dos seus pecados, têm a vida eterna, e os outros, não. É isso, não tem como. Toda a Bíblia, de cabo a rabo, vai falar exatamente sobre isso. Não tem como correr disso. Olha o que fala, volta lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Agora nós vamos ler do 21 ao 26. Qual o nosso dever, então? É ficar brigando com as pessoas? Ah, não, eu não creio assim. Quem não crê assim, tudo bem, não tem problema. Mas está escrito, mas qual é o meu dever verdadeiro? Eu primeiro preciso aprender. Eu aprendi, isso é doutrina, isso é fato, é doutrina, está escrito na Bíblia, é doutrina. É para a gente ler e entender. Mas qual é o meu papel diante das pessoas? Versículo do 21 ao 26, olha o que diz. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Eu entendi que o Senhor conhece os seus. Eu entendi que Ele é Senhor e que eu sou pecador, me rendo à sua vontade e fujo do pecado. E eu fugindo do pecado, o que Ele faz agora? Vai me usar para a honra e louvor dEle, para a obra dEle. E aí ele continua dizendo assim, então, para mim e para você, foge também das paixões da mocidade. Ah, eu já estou com 47, já não estou muito com paixão de novinho, não, né? Então, para os novinhos, foge das paixões da mocidade. Para os velhos também, que tem um monte de velho sem vergonha por aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Foge das paixões. Você entendeu que Ele é Deus? Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, o que é justo, o que é certo. Segue a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro invocam ao Senhor. Não é desprezar as pessoas que não invocam a Deus, mas é andar com aqueles que buscam a Deus. Não é andar na roda dos escarnecedores, daqueles que debocham do Senhor, daqueles que falam contra Deus, mas é andar no meio daqueles que falam a verdade do Senhor e demonstrar a verdade a eles, agindo com fé, com justiça e com amor. Ok? Versículo 23. Rejeita as questões loucas, eu não discuto com coisas loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor, a nós, servos do Senhor, que entendemos que Ele é Deus, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, não é, bate em mim, não é nada disso não. Paulo não está dizendo, me agridam, porque eu quero sofrer. Não, sofredor é nessa intenção de estar falando da palavra e vir afrontas contra, e você continuar com mansidão ensinando a verdade. É isso. Foi o que Paulo fez, a ponto de ser preso, e continuar falando da verdade. Versículo 25. É só barulho, está tudo bem. Versículo 24, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, instruindo com mansidão os que resistem a ver, presta atenção nesse versículo, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Eu prestei atenção, ele me perdi todo. Leio de novo. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, esses estão presos. Mas o meu dever e o seu dever é pregar o Evangelho. Não é contender.
A pessoa pensa de outra forma, não tem problema, mas eu preciso falar da verdade que é Cristo, e que o Senhor não ama as coisas erradas, o Senhor ama a justiça, o Senhor ama a retidão, o Senhor quer que os seus servos ajam dessa forma, para que aqueles que não o conhecem vejam em nós Deus, e se for possível em Deus, ainda serem convertidos ao Senhor e saírem do laço do inimigo. Não sou eu que os converto, está escrito, é Deus quem os converte. Mas é o meu dever e o dever de vocês anunciar com retidão o Evangelho. Fato, isso é doutrina. Olha, Filipenses capítulo 20. Ai, Jesus, respira. Filipenses capítulo 1, do 27 ao 29, a gente encerra. Olha o que diz aí, para mim e para vocês, para nós, servos do Senhor. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá-vos ver, calma aí, quer esteja ausente, né? Paulo estava preso, escreveu essa carta preso, e de repente ele poderia ser solto, e aí ele está dizendo, estou escrevendo para que vocês ajam dignamente, de acordo com o Evangelho do Senhor. Eu indo ou não indo, estando com vocês ou não estando com vocês, eu quero ouvir acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo está dizendo, eu quero que vocês estejam fazendo uma mesma coisa, animados quanto à fé no Evangelho, andando dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E ele diz no 28, 29, e em nada vos espanteis, presta atenção nisso, dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Deus não é pego de surpresa. Você está pregando o Evangelho, a pessoa está dizendo, não se espante, porque não é você que os converte, é Deus que os converte, é o Espírito Santo. Não se espante, porque pode ser um indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Está escrito. Então, Deus nos deu, por isso que eu orei dizendo, Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos estar na tua graça, e ainda de pregarmos o Evangelho. Está escrito, ele nos concedeu esse direito. Então, aproveitem desse direito, temam a Deus e sejam justos diante do Senhor. Se há injustiça em nós, peçam perdão. Se há indignidade, se há infidelidade, peçam perdão e voltem para o caminho, porque Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele está acima de tudo. Só para a gente encerrar, e eu encerro mesmo agora, um outro texto, lembrei agora, só para dar uma reforçada aqui, João capítulo 3. Esse é outro texto, quando a gente ouve Deus falando, João dizendo, aliás, João escreveu o que Jesus disse. Olha, estou dando uma rateada boa agora no final. Olha o que Jesus diz para Nicodemos. Ele fala assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, versículo 16, perdão. Isso. Olha o que ele diz aqui. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que mundo é esse? Todo o mundo recebeu do amor de Deus. De que forma? Jesus veio ao mundo. Todos viram o amor de Deus. Jesus veio ao mundo. Como que eu sei disso? João capítulo 1. Vamos ler? Olha o que diz aqui. No princípio
a partir do versículo 1, desculpa. Olha o que diz aqui. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ponto. Ele é Criador e é Senhor, ele é o que botou ordem nas coisas, o nosso amado Jesus. E fala assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Versículo 9. Diz assim, ali estava a luz verdadeira, a luz que veio ao mundo. Deus amou e a luz veio, a luz verdadeira, estava no mundo. Deus deu a luz, o amor dele estava no mundo. E ele veio, calma aí, 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O amor de Deus estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. E ele continua dizendo assim, olha só, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. E aí ele fala para nós, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí ele diz quem são, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. Deus deu o seu amor e ele veio ao mundo. O mundo não o conheceu, não o recebeu, não quis saber, não gostou da sua luz. E o que eles fizeram? Rejeitaram Jesus. Mas quem o recebeu? Deus deu o direito, por escolha, de crerem nele. Entenderam? Olha só para a gente finalizar mais um pouquinho. Ó, abre comigo João 17. Jesus orando. Está chegando o tempo de Jesus morrer. E aí Jesus começa a orar por nós. Olha só que coisa linda. Eu vou ler a partir do versículo 4. Jesus falando com o Pai. Eu glorifiquei-te... Chegou lá? Chegou, né? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, né? Deu a mim. E guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Entenderam? E Deus mandou o seu Filho por amor ao mundo, o Filho amado, a luz verdadeira que ilumina os homens. Os homens não conheceram, mas aqueles a quem o Senhor separou, esses creram. É a hora da gente pensar assim, eu devo temer a Deus, porque Ele é um Deus conhecedor, Ele não é um Deus patético, Ele não é um Deus cheio de mimimi, Ele não é um Deus mocinha, Ele não é um Deus que não tem identidade, Ele é um Deus que tem identidade, que é Senhor de tudo. E que tudo está no controle dEle, e tudo que Ele disse que ia acontecer, está acontecendo. O que eu faço? Me rendo a Ele, porque eu sei que no final, a nós que nos rendemos a este Deus que é tão santo, tão poderoso, receberemos graça e glória. E aí entenderemos todas as coisas que com dificuldade agora a gente entende. Paulo diz isso, eu vejo como um espelho, vejo como um enigma, mas quando estiver com Ele, aí todas as coisas estarão esclarecidas. Mas eu não posso deixar de falar isso, por quê? Porque a doutrina é fundamento e a gente tem que entender. A gente precisa compreender quão grande é o nosso Deus e que Ele tem todo o domínio de todas as coisas em suas mãos. Tá bom, gente? Que essa palavra alcance o nosso coração e que a gente entenda. E que a gente pratique a verdade que está em nós.
Se recebemos o Senhor, precisamos praticar essa verdade. As pessoas precisam ver em nós o Senhor da glória. Nós não vamos convertê-las, mas com certeza eles vão ver em nós a verdade. Como, pastor, que eles vão ver em nós a verdade? A gente praticando a verdade. Quando essas pessoas entram numa internet e começam a declarar coisas que são erradas, que não estão escritas na Bíblia, tem pessoas lá que declaram as coisas certas. E aí, alguns dizem, nossa, é verdade, por que eu estou falando coisas erradas? Vou andar por este caminho. E outros, não quero saber disso, não quero ouvir isso, eu vou andar por esse caminho que estou andando. E a gente deve continuar falando a verdade, sem querer brigar com as pessoas, mas manifestando aquilo que Ele é, a bondade que Ele é. Nós somos embaixadores, nós não pertencemos a este lugar, nós não podemos nos agarrar a este lugar. Tudo que Deus nos dá neste lugar é para manifestar a sua glória, o seu poder. Trabalhem, desfrutem. Quem é casado desfruta da esposa, a esposa desfruta do marido, os pais desfrutem dos filhos, desfrutem dos amigos, desfrutem da igreja, mas entendendo que todo o nosso desfrute foi porque Ele nos deu direito de desfrutar, não de perverter aquilo que Ele nos dá. Porque o que acontece é que as pessoas estão pervertendo. Deus dá e eles dizem, Deus não deu, quem deu fui eu. Eu sou o Senhor de mim. Só que não entende que Deus é Senhor de todas as coisas.